Agora, ministro, a gente tem o presidente da República falando abertamente que, na visão dele, há brechas para fraude, o que já se provou errado, é uma afirmação falsa, uma mentira, dizendo que ele não sente que ele vai ser derrotado sob nenhuma hipótese, que não é o que ele vê na rua. Né? O presidente, muito provavelmente, se não está mentindo deliberadamente, ele está se iludindo com a bolha, né? Porque não é o que as pesquisas mostram. Praticamente todas as pesquisas mostram hoje, se a eleição fosse hoje, né? A gente sempre tem que lembrar que pesquisa não é prognóstico, pesquisa é o retrato de hoje, todas mostram que hoje ele seria derrotado pelo ex-presidente Lula. E ele fala que, já falou que ele não aceitaria, porque ele saberia que teria sido fraudado. A gente tem dois cenários. Ele aceita, ele não aceita, né, se ele mantiver o que ele está falando, mas fica a vida inteira falando que foi fraudado e deixa o cargo. E um cenário mais drástico, que alguns aliados dele dizem que é possível e defendem. Não aceito, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Numa crise institucional dessa magnitude, o que fazer? Eu não espero que nós cheguemos a esse ponto. Eu tenho a forte impressão de que se faz um pouco aqui, como em relação a outros temas, um pouco de pregação para convertidos. Essa ideia. E aí buscar explicações, obviamente, para eventuais não atendimento das expectativas de pesquisa, que obviamente tem consequência, não vou falar para especialistas sobre isso, não é? Pesquisas que não resultam positivas para os candidatos, obviamente afastam doadores, afastam apoiadores, não é? Coligações. Desmotiva a tropa, né? Desmotiva a tropa. Então, eu prefiro entender isso como uma linguagem político-eleitoral, como uma retórica nesse sentido. O presidente disputou mais de, acho que 9 eleições, não é? Sempre por esse sistema, não é? Eu já até tive a oportunidade de dialogar com ele a propósito e brincar um pouco com isso, né? Dizendo assim, se houve fraude foi a seu favor, não é? Todos os Bolsonaros foram eleitos, não é? Essa trupe toda do PSL, né? Algumas figuras que nós nunca jamais tínhamos ouvido falar, não é? Surgiram a partir disso e teria até vontade de acreditar que em alguns casos houve fraude, mas eu sei que é fruto do processo eleitoral, não é? E portanto, eu tenho essa, espero, justa expectativa de que esse tema vai se resolver no campo político. Os próprios políticos que apoiam o presidente estão disputando eleições, algumas renhidas, nos seus estados. Né? Terá sido fraudada a eleição presidencial e bem decidida a eleição no âmbito estadual, né? Ou a formação do próprio parlamento, que resulta já das eleições do primeiro. Eu tenho... O presidente aceita, então, na sua visão, ele vai aceitar o resultado? Acho que a mim me parece que é um pouco mais uma explicação para o momento eleitoral delicado que está vivendo, em função de muitos fatores. Não é? Nós tivemos uma pandemia, tivemos uma série de desafios, guerra na Ucrânia, subida de preço de combustível, ainda há pouco a gente ouvia essa narrativa, né, sobre o custo de passagens. Sim. Em função disso. Em suma, tudo isso faz com que o incumbente tenha ônus especiais. Né? E não é uma peculiaridade do Brasil. Estamos vendo na Itália agora a crise, Boris Johnson enfrentando a crise. Sim. Na Inglaterra. Em suma, os incumbentes estão vivendo momentos desafiadores. Não poderia ser diferente também entre nós, e tem que se dar algum tipo de explicação. Se é a melhor forma de explicar e lidar com isso, aí é outra coisa. O incumbente, gente, fora do juridiquês, é o presidente que está governando, tá? Sim. A gente tem que fazer uma legenda para ministro do STF. Desculpa.